Como que você está, doutora? Eu estou bem, graças a Deus, estou super bem. Quero agradecer você mais uma vez, meu costume de agradecer sempre. Gratidão, né, doutora? Né, pela gente estar junto, porque sempre é uma soma de conhecimento, né? Sempre a gente está somando conhecimento, uma troca, né? Isso é muito bom. Então, eu quero te agradecer por esta oportunidade. Tá? E o Testando com Nilce Gouveia é isso, trazendo conteúdos muito importantes, atuais e necessários, né? E o nosso tema hoje, como eu falei anteriormente, síndrome do pânico, transtorno, né? Mental, físico, e é sobre isso que a doutora Tereza Ferraz vem trazer mais uma vez aqui para nós, né, doutora? É um assunto muito importante. Nilce, este assunto é um dos assuntos que, dentro da psicanálise, é um dos assuntos extremamente importantes, assim como a depressão, mas a síndrome do pânico já é uma somatória de outras coisas, né? De uma depressão, a somatória da... vai somando, né? E geralmente essas doenças, elas são psicossomáticas, né? Só que a síndrome do pânico, então, o que a gente vai falar, eu acho que o mais interessante eu queria deixar claro aqui que a parte mais interessante de tudo da nossa vida é o cuidado com a mente, né? Então a gente tem que ter esses cuidados mentais, porque na verdade é um conjunto, é a mente, o corpo e o espírito, né? Porém, nós temos muito assim, de cuidar, o costume de cuidar do corpo e cuidar também do espírito, mas nós não nos preocupamos com a nossa mente, né? Nós fazemos atividades físicas, nós procuramos a melhor alimentação, muitas vezes a gente vai à igreja, faz as nossas orações, isso também é cuidado com a mente. Porém, nós esquecemos de que a nossa mente ela precisa de um descanso, a nossa mente precisa de um descanso mais específico, como os prazeres, por exemplo, buscar prazer, buscar fazer algo que nos dê alegria, que nos dê satisfação. Então, a mente agradece isso, porque às vezes a pessoa está tão cansada e ela quer trabalhar ainda mais, porque fala, não, tempo é dinheiro e eu preciso trabalhar. Sim, eu concordo, porém, nós precisamos de mais do dinheiro, porém, nós também precisamos valorizar o nosso tempo e procurar um tempo para a gente descansar a mente, fazer meditação, fazer algo que nos dê prazer, né? Essas questões negativas, por assim dizer, elas só vão acumulando se a pessoa não tiver esse cuidado devido com a sua mente, né, a partir de então, e aí ela vai se acumulando e pode chegar a esse transtorno, é assim, doutora, que funciona, né? Isso, o transtorno do pânico, ele é caracterizado pela presença, né, de ataques de medo mesmo, o pânico, né, por isso que já fala a síndrome do pânico, porque é caracterizado por um medo que a pessoa tem, que muitas vezes a pessoa não sabe de quê. É um medo de ficar doente, é um medo de ter uma doença, é um medo de morrer. E ao mesmo tempo que ela tem todos esses medos, ela corre o risco ainda pior, que é de cometer um suicídio. Então, assim, ela fica com aquele medo tão grande que ela achando que vai acontecer com ela, que ela acaba fazendo algo com a própria vida antes que aconteça. Porque a pressão que ela sente é tão grande que ela acaba perdendo o autocontrole. Então é importante demais nós nos atentarmos para essa questão da síndrome do pânico quando alguém da nossa família estiver com isso. Muitas vezes, Nilce, coisas que a gente de casa não percebe. Muitas vezes está acontecendo dentro da própria família e a família acha que é uma frescura, como eu ouço muito isso. E quando eu levo para a família a gravidade do problema, aí a família vai cair na real, né? Então aí que cai a ficha, né, de que realmente o fato é grave, né? Então, e hoje as pesquisas mostram que de 2 a 3% da população mundial tem a síndrome do pânico, está passando por esse momento. Então, é um número muito grande por ser a população mundial, né? Então, as pesquisas têm mostrado isso. E já com essa... Pode falar, doutora. Então, assim,
Eu quero falar depois, mas eu vou deixar você perguntar primeiro. Eu quero falar dos 3 estágios, né? Para quem está nos ouvindo entender. Porque, de repente, tem alguém dentro da própria casa passando por isso, precisando de ajuda, e muitas vezes ali na correria do dia a dia, nós não temos tempo para olhar para aquelas pessoas que são as mais queridas nossas. Então, eu quero falar sobre esses estágios, tá? Ok. Porque muitas vezes não existe uma manifestação diária, né, em relação à pessoa que está tá com esse problema, né? Ela não é manifesta. A pessoa pode sorrir, a pessoa trabalha, a pessoa sai, está tão envolvida ali no seu sistema, no seu ambiente de trabalho que vai passando, vai passando. Ela pensa que está conseguindo contornar essa situação. É assim, doutora? Eu acho que essa minha pergunta vai entrar em algum ponto, né? Que você vai trazer para nós, né? Pelo que vou falar para você, Nilce, conforme os meus atendimentos aqui, né? Então, pelo que eu percebo, que eu tenho um atendimento todos os dias, graças a Deus. Então, assim, pelo que eu percebo, a síndrome do pânico, durante o dia, enquanto está claro, está luz, a pessoa não sente tanto, porque está ali perto de alguém, ela se sente um pouco protegida. O pior é à noite. À noite, quando tudo está escuro, quando todo mundo está dormindo, aí vem esse medo ainda muito maior. Então, geralmente, os ataques de pânicos, ele vai ocorrer quando a pessoa estiver sozinha e principalmente à noite. Muito raro ele acontece quando a pessoa estiver em grupos. Muito raro mas pode acontecer também. Porém, é mais raro. Quando a pessoa está sozinha, ela é mais propícia a ter medo, né, a desenvolver, a ter a síndrome, ela acontecer assim de uma forma repentina. Então, geralmente, é quando a pessoa está sozinha mesmo que acontece. Né? Então, às vezes, se ela estiver no meio dos outros, ela está sorrindo, ela está brincando, ninguém percebe. Aí, quando fala, fulano surtou, aí que cai a ficha, fala, nossa, mas conversei com fulano ontem, como que aconteceu isso? E, às vezes, ele já está com essa síndrome há tempo e não é perceptível. Nossa, e o que fazer, doutora, quando a pessoa percebe que alguém deu algum sinal? E como é que as pessoas podem fazer a priori, né? Como que faz para resolver uma situação imediata? Primeiramente, eu quero falar dos estágios para facilitar, facilitar o entendimento. Okay. Tá? Porque a família, sabendo os estágios, eles vão perceber com mais facilidade quando um filho, quando um pai, uma mãe ou um ente querido está passando por essa situação. Então, o primeiro estágio é quando a pessoa começa a experimentar os sintomas apenas físicos. Ele começa a sentir aquela sensação de falta de ar, né? Então, assim, ela começa a ficar com aquela paranoia de que está doente, de que está com uma doença grave, e às vezes essa doença não existe. Aí a gente começa, mas isso é só coisa da sua cabeça. Isso não existe. Aí, então, assim, nós não sabemos aonde procurar ajuda, então isso começa a manifestar no corpo. E então, é quando a pessoa começa a ter crise de ansiedade, taquicardia, sindorese, pensamentos repetitivos. Então, primeiro, a sudorese, geralmente, ela começa nas mãos. A pessoa começa a suar, as mãos frias. Depois, na segunda etapa, no segundo estágio, isso já pode ocorrer com, assim, bem mais forte. A pessoa pode suar os pés, ter tremor na perna. Eu ouço muito também as pessoas se queixando de tremores na perna ou, às vezes, no braço. Às vezes, a pessoa vai dormir à noite, o nervo da perna fica repuxando. Então, tudo isso são sinais que o corpo está emitindo, né? Alerta ali, como se fosse um relógio ali que você coloca para despertar. Então, o corpo começa a dar esses sinais. E nós, às vezes, não percebemos. Então, a segunda etapa, ela já começa com essas crises bem mais recorrentes. Ela começa a ter uma frequência bem maior, mais próxima uma da outra, e pode acontecer em qualquer lugar.
O primeiro estágio, geralmente, ele vai acontecer quando a pessoa está sozinha ou à noite. O segundo estágio, ele já pode acontecer em qualquer lugar. Se a pessoa estiver no meio, no ambiente social, em qualquer lugar ela pode acontecer essa síndrome do pânico. Ter, novamente, a sudorese, mas de uma forma bem mais intensa, ter palpitação, sensação de que vai vai morrer ali naquela hora. Então, começa a falta de ar, os tremores, e o terceiro estágio já é um estágio onde a pessoa já percebe que ela tem que buscar ajuda, ou já é um estágio de recuperação. A própria mente da pessoa colocou ela ali, mesmo que ninguém perceba, mas a própria consciência se expandiu ao ponto dela perceber que ela precisa buscar ajuda. Né? Porque... Isso é muito importante, né? Uhum. E muitos procuram, né? E outros procuram, outros não. Né? Uhum. Então, o tratamento do transtorno de pânico, ele inclui terapias cognitivas, comportamentais, medicamentos que pode ser indicado por um psicanalista, por um neuro, aliás, psicanalista não, o psiquiatra, o neuro, né? Eu quero deixar aqui, Nilce, nesse momento também, deixar claro que o psicanalista, ele vai fazer as terapias junto com o tratamento, que em momento algum, o trabalho do psicanalista aqui, ele encaminhando essa pessoa, por exemplo, se chega para ele um cliente que está com a síndrome do pânico, o dever dele é encaminhar para um profissional que possa estar ajudando ele com medicamentos, né, de uma forma mais concisa. E nós, como psicanalista, nós podemos atuar juntos, né, com as terapias, né, as terapias cognitivas, comportamentais, e mudança de foco, expansão de consciência. Isso é muito importante, porque a pessoa ela vai focar, ela sempre está focada em algo negativo. Ela sempre está focada em algo que aconteceu no passado, em uma dor que ela não consiga superar. E assim por diante, ela vai ficar focada naquilo. Então, o trabalho do psicanalista aqui, para ajudar a reverter essa situação, são as terapias, são as conversas, né? Ali no subconsciente daquela pessoa, para ela está transferindo aquela dor que ela está sentindo para o terapeuta que está ali ouvindo ela, né? Para o terapeuta em si, não, para ele está ali fazendo o trabalho dele, ouvindo, fazendo o que gosta, fazendo com amor, com carinho. Mas para aquele subconsciente que está ali, ele está fazendo uma transferência desse sentimento tão doloroso que ele está levando consigo. Então, o psicanalista, ele pode ajudar nesse sentido. E também, Nilce, quando a pessoa está com a síndrome do pânico, a neuroanatomia do nosso cérebro, que é do sistema límbico, ela entra em disfunção. Então, toda esta região do nosso cérebro, chamado de hipotálamo, o eixo do hipotálamo, nós temos uma glândula também chamada glândula cerebelar, ela é responsável pela produção de hormônio. E os hormônios necessários, os hormônios da felicidade, os hormônios do prazer. E muitas vezes, essa glândula ela está desregulada. Afeta, né? Completamente. Afeta todo o organismo. Então, essa desregulação, ou a pessoa vai ficar muito agitada, né? Ou a pessoa vai ficar totalmente paralisada. Então, tem essas duas formas. Quando ela está produzindo hormônio em alta quantidade ou em baixa quantidade. Então, assim, uma das coisas que eu acredito ser mais importante é a nossa questão cerebral, a nossa mente. Que nós precisamos entender a nossa mente e entender quais as áreas que entram em disfunção com a ansiedade, com a depressão, com a síndrome do pânico, quais as áreas do cérebro, para que eu possa fazer algumas atividades, mudança de alimentos, que é extremamente importante. Isso também tem tudo a ver, doutora. A questão da alimentação. É um conjunto, né? É um conjunto.
né? A saúde, ela física, mental e espiritual, não tem como separar, né? Essas três áreas, não tem como separar. Então, nós precisamos cuidar da alimentação também, do fazer atividades físicas, porque tudo isso vai estimular essa glândula a funcionar de uma maneira, de uma forma correta, né? Ou produzir uma quantidade de hormônios a mais, que são os neurotransmissores, né? Ou produzir de menos. E então, esses hormônios que essas glândulas produzem, né, são os neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles é quem faz a ligação entre um neurônio e outro. Então, os nossos neurônios, eles não podem levar um conteúdo de um lugar para o outro se ele não tem se ele não tem esse neurotransmissor aí, né? É deficiente, né? O nosso cérebro, eu costumo falar que ele é como se fosse, eu comparo ele, faço uma metáfora como uma usina de energia, e ali os neurônios são as estações aonde recebe todas as correntes elétricas. E o nosso corpo é a cidade, aonde são distribuída toda essa energia, é distribuída ali no nosso corpo. Então, todas as partes interligadas ali precisam estar trabalhando de uma maneira correta para que essas energias cheguem até as estações e as estações vão distribuir na cidade. Então, nós precisamos entender essa questão para a gente ter uma boa saúde mental. Exatamente. Agora, doutora, de uma forma bem prática, né? Se alguém perto da gente tem alguma crise, né, assim, repentina, como que as pessoas devem agir nesse momento? O primeiro momento é a gente ver o que está acontecendo com a pessoa, porém, não tentar descobrir o que levou ela, né? Porque nós não vamos entender, né? A pessoa que não está preparada não vai entender qual o motivo que levou ela a agir daquela forma, a ter aquela crise. Então, nesse momento, é melhor procurar uma pessoa qualificada para atender, um médico, né? É o primeiro passo a se tomar nesse exato momento. Ou até mesmo encaminhar para um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, para que possa fazer ali, ajudar nos primeiros momentos. Né? Então, assim, no meu caso, eu super indico a psicanálise por conta dessa investigação mental que a gente faz. E depois disso, o psicanalista também ele pode estar indicando para um outro profissional mais qualificado que ele. Né? Então, esses são passos importantíssimos, né? Que nós devemos entender que se a pessoa está precisando de ajuda, nós temos que ajudar essa pessoa, né? De uma forma, da melhor maneira possível, né? Agora, praticamente, em muitos lugares, muita gente fala de si mesma, dizendo, sem ter passado por um especialista, já fala, eu estou com depressão, eu estou com síndrome do pânico, né? Parece que já ficou muito genérico, qualquer pessoa ali já se acha capaz de se diagnosticar, né? Então, não pode ser assim. Por exemplo, pode ser um outro fator que esteja ocasionando mal-estar, né? O que você diria para determinadas pessoas? Você já encontrou no seu consultório algumas pessoas que estão equivocadas, doutora? E muitas, né? Tem muitas pessoas que chegam para a gente e relatam exatamente isso. Eu acho né, que eu estou com isso, estou com aquilo, então eu vim buscar ajuda. Então, o profissional, né, o psicanalista, ele não é o profissional que deve dar o diagnóstico. Né? Então, ele deve ajudar nas terapias, mas ele não dá diagnóstico. Né? Então, é importante quando a pessoa seja diagnosticada por um profissional, por um médico, por um neuro, né, um especialista da área, e venha procurar o psicanalista e fale, eu estou com depressão, eu estou com a síndrome do pânico, mas que seja verdadeira. Né? Porque uma coisa que acontece no nosso dia a dia, às vezes a gente tem uma doutora, tristeza... eu acho que está falhando. Hã?
Voltou agora. Às vezes... Voltou agora. Estava falhando a sua fala. Tá. Então, às vezes, as pessoas terem alguns sintomas esporadicamente é normal. Todos nós passamos por isso. Mas... Tristeza faz parte, né, da vida do ser humano, né? Então, assim, mas uma tristeza persistente, perca de interesse nas suas atividades, atividades diárias, a pessoa dorme bem, de repente ela deixa de dormir, passa a noite andando para lá e para cá, a pessoa ou vai se alimentar demais, fica toda hora buscando algo para comer, ou então ela não vai comer nada, então ela pode engordar excessivamente muito rápido, ou perder peso. Sai do meio social, se exime, né? Do meio social. Também. Né? Sai, ela quer ficar, geralmente, num lugar isolado. Então, e ela tem fadiga, ela tem palpitação, ela tem falta de energia, tem sentimentos de desamparo, ela carrega uma culpa muito grande. Então, ela tem pensamentos negativos recorrentes o tempo todo. Então, é importante, quando a pessoa fala de depressão, ansiedade, é importante analisar todos esses sentimentos, né? E, se for o caso, procurar por um profissional. E se for assim, de repente eu quero tirar uma dúvida, eu quero esclarecer, ou eu quero fazer uma terapia, por que não procurar o psicanalista, que pode ajudar nesse tratamento? Talvez é o início de um transtorno, né? Então, que pode, o psicanalista, ele vai explorar todos esses conflitos que estão no inconsciente dessa pessoa e pode contribuir muito para ajudar a pessoa a sair desses sintomas iniciais, porque se for um caso grave, que já esteja muito desenvolvido, o psicanalista, a única coisa que ele pode fazer, tanto no início quanto num caso grave, são as terapias, né? Então, dependendo da situação, o próprio psicanalista fala, olha, eu preciso encaminhar você, porque você precisa de terapias medicamentosas, algo mais que possa te ajudar além do que eu posso fazer, né? Então, para evitar que este paciente ele cometa algo contra ele mesmo, ou então a pessoa voltar para casa tranquilo, falando, não, eu não tenho isso, eu descobri aqui que eu não tenho isso. Porém, aquelas dúvidas todas que ele tinha a respeito dos sentimentos dele, então ele vai começar a analisar, porque é isso que nós também fazemos. A gente ensina a pessoa a analisar os seus sentimentos, os seus pensamentos, para ele próprio descobrir se ele realmente tem isso ou não, se ele precisa ir em busca. Isso é ele que vai decidir isso, né? Ele e alguém da família é quem vai decidir que precisa ir em busca de um tratamento mais específico. Querer e tomar uma iniciativa, né? Doutora, tem bastante pessoas nos acompanhando aqui, né? Muito obrigada aí pela sua audiência. Nós estamos num bate-papo muito importante sobre transtornos do pânico, né? Com a doutora psicanalista Tereza Ferraz. E você já pode fazer sua pergunta aí, que ela vai tirar sua dúvida. E ela já falou aqui de 3 pontos muito importantes que a pessoa pode detectar, né? Se ela está indo para esse caminho dessa deficiência, de algum problema de transtorno mental, físico, né? E a doutora tem tratado de muita gente pelo Brasil inteiro, né, doutora? Para essas pessoas que estão nos acompanhando, como que elas fazem para entrar em contato com você? Já no meio da live, a gente já pode socorrer uma pessoa entregando seu contato aí. Obrigada, Nilce. Então, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, pode deixar a mensagem também lá no Instagram, tá? Facebook, e eu tenho também o meu canal no YouTube. E eu só quero deixar aqui, falar com o pessoal, que se eles quiserem receber um e-book falando sobre... Opa, já ia falar, fique à vontade. Isso, falando sobre a síndrome do pânico, o que a síndrome do pânico pode causar na vida da pessoa, o que fazer. Então, se a pessoa quiser receber esse e-book, me siga lá no meu YouTube, tá? Me siga no YouTube e deixa a mensagem... eu vou, com o e-mail, eu vou estar encaminhando no seu e-mail este e-book para você, tá? Se você tem interesse.
E, ô Nilce, eu acho assim também bastante interessante dizer que a síndrome do pânico também, isso é multifatorial, tá? Pode ocorrer. Multifatorial. Isso, é multifatorial. Pode ter várias origens. E uma delas é o estresse. É o estresse. Às vezes a pessoa tem um estresse por muito tempo, um estresse que ele já transformou num estresse crônico. Então, o estresse crônico, quando ele vai ficando ali no corpo da pessoa, que a pessoa não consegue resolver este problema. Então, além da depressão, da síndrome do pânico, da ansiedade, ele pode também causar infecção nos nossos neurônios, tá? Então, isso é muito grave. E causando a infecção nos neurônios, pode desenvolver outros problemas, como o Alzheimer, a esquizofrenia, tá? Então, pode provocar tudo isso, a epilepsia. Então, são outras doenças psicossomáticas, né? Então, assim, é importante a gente saber disso também, né? Porque, e cuidar o máximo que a gente puder da nossa mente. Hoje, né, eu acho que depois do Covid, essa questão aí da síndrome do pânico, da ansiedade, da depressão, isso reverberou assim, muito mais forte na sociedade mundial. Então, talvez isto seja para a gente olhar para a nossa vida. Nós precisamos olhar para nós e soltar um pouco do passado, dos problemas, dos traumas, de tudo que nós vivemos na nossa vida que seja doloroso. Talvez este é o momento de nós olharmos para nós e observar o que eu preciso mudar na minha vida, buscar o autoconhecimento, tá? Então, eu quero voltar lá no e-book, né? As pessoas que me seguirem lá, Nilce, eu vou estar encaminhando esse e-book para leitura. Pode imprimir, vou encaminhar no e-mail, tá? Então, elas podem imprimir, fazer uma apostila, seja, de repente, seja um psicólogo, ou seja, um terapeuta de qualquer área, né? Este assunto é importante para todos nós. É importante para as mães, é importante para professores. Então, assim, esse assunto é importante para todos nós. Aí eu quero falando nisso, você também, você tem a incumbência também de levar esse conteúdo dentro das escolas. Você já está fazendo isso, né? Sim. E a pessoa que se interessar pode também estar agendando, procurando aí você, né, doutora? Sim, eu já levo esses conteúdos para a escola, principalmente a questão das áreas mentais, porque para mostrar para os professores, porque os professores eles trabalham numa área que lhe causa muito estresse, né? A gente sabe que, sem dúvida, né, a área do professor é uma área que ele enfrenta muita dificuldade, né? De estresse e tudo mais. Então, assim, é bom para ele entender um pouco mais, entender as áreas disfuncionais também, e saber aonde ele precisa também fazer as mudanças. Ô, Nilce, eu também fui professora. Olha, que legal! Eu fui professora por 13 anos. E, assim, dentro desse período que eu fui professora, eu sempre acreditei que a educação é uma ferramenta muito poderosa para a transformação de pessoas, para ajudar as pessoas a alcançarem os seus sonhos. E, no entanto, ao longo do tempo que foram se passando, e a gente em sala de aula vai enfrentando uma série de desafios, de conflitos, e a gente começa a abalar a autoconfiança. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ficar com a minha autoconfiança abalada, e por ver tantos problemas, remuneração baixa, né? Então, eu me senti com a minha vida afetada. E, além do mais, eu via aluno trazendo problemas para dentro da escola, trazendo problemas de casa para a escola. E eu não sabia como ajudar. E aí,
foi aí que eu comecei a buscar a psicanálise. Então, assim, tudo tem um início na nossa vida, né? E bem necessário, porque você esteve ali, né, frente aos problemas, né, do dia a dia, problemas de casa, de família. Muita gente, né, vai para a escola carregando ali várias situações e muitas vezes buscando uma solução, né? E na medida que eu fui conhecendo a psicanálise, eu fui me apaixonando por ela. E eu fiquei estudando a psicanálise, trabalhando na escola, e chegou um momento que eu mergulhei a fundo na psicanálise. Eu descobri que esta realmente era a minha paixão, né? E compreender a mente humana, para mim, eu acho que isso é uma arte. Isso é uma arte. Cada um tem a sua profissão, cada um tem a sua missão de vida, mas conhecer e auxiliar as pessoas a se libertar a sua mente e se curar, para mim isso é uma arte, é um trabalho incrível. Então, assim, eu fiquei tão inspirada pela psicanálise que eu comecei a explorar. Quanto tempo, doutora? Quanto tempo? Quanto tempo que você está na função? Já tem 8 anos que eu já estou trabalhando, que eu migrei da escola para somente aqui, para o meu consultório, né? Já tem 8 anos. Então, no Mato Grosso, né? Mato Grosso. E essa mudança de carreira, para mim, assim, foi a oportunidade que impactou a minha vida e está impactando a vida de muitas pessoas, né? Então, eu venho mergulhando cada vez mais em estudos, eu frequento cursos, workshops. Então, eu estou sempre buscando, cada dia, renovar o meu conhecimento para eu me sentir preparada para lidar com todas as situações, com todas as complexidades da mente, né? Porque cada ser humano é único, né? Cada um tem um problema diferente, né? Então, o que eu gosto de fazer é ajudar as pessoas na sua jornada de vida, né? A demanda é muito grande, né, doutora? Muita gente tem buscado, né? Procurado aprender também, né? Por meio das suas palestras e desses cursos também. Olha, a demanda é grande e falta profissional na área. Então, assim, eu atendo pessoas do Brasil inteiro, eu atendo pessoas do exterior. Inclusive, eu tenho alunas, tem 2 alunas de fora, né? Que é uma do Portugal e uma dos Estados Unidos, né? Então, assim, da mesma forma que eu tenho alunos de fora, eu também tenho clientes de fora para eu atender, fazer as terapias semanais. Muitas vezes a gente faz terapia 2, 3 vezes por semana, dependendo da gravidade. Então, assim, a gente vai conforme a necessidade que aquela pessoa está passando, né? Que aquele cliente está passando naquele momento. Agora, doutora, eu já vi casos de pessoas que desconfiam, deduzem que estão com problema de síndrome do pânico, né? E corre para comprar, para pegar um remédio ali com um amigo, seja lá com quem quer que seja. Eu gostaria que você desse uma orientação, porque essa não é a forma que deve ocorrer, né? Agir, né? Não é. Se a pessoa acredita que está passando por uma situação de tristeza, uma tristeza infindável, vamos dizer assim, a pessoa não vê mais o sentido da vida. Então, eu acredito que realmente ela tem que buscar ajuda, mas não buscar ajuda no vizinho, não buscar ajuda com amigos, para pedir emprestado ali um comprimido, porque isso não vai resolver. Eu já vi esses casos. Então, e é coisas que não se resolve. O que vai resolver é um tratamento a longo prazo. Não é um tratamento, vou tomar um comprimido e já vai, ou uma cápsula e já vai resolver. Não se resolve dessa forma. Então, busque ajuda com as pessoas certas no momento que você precisa. O momento certo é aquele momento que você percebe que precisa de buscar ajuda. E não tenha medo, não tenha receio, porque há um tempo atrás tinha aquela mentalidade de que as pessoas que procuravam um psicólogo, que procurava um psicanalista, um terapeuta, um psiquiatra, um neuro, eram pessoas loucas.
Hoje isso mudou Verdade. totalmente essa visão. Uhum. Hoje as pessoas estão empenhadas a melhorar a sua saúde mental. Então as pessoas estão se conscientizando de que é necessário buscar ajuda. As pessoas quanto antes, né? o quanto antes, né? Uhum. Então, por quê? Se nós temos essa disfunção no nosso cérebro, uma glândula para de funcionar, não é do nada. Ela já vem há muito tempo em desequilíbrio, né? Então, quando a pessoa se sente muito afetada, é porque isso já está ocorrendo há tempo. Então, é necessário se conscientizar que é preciso buscar ajuda antes, o mais cedo possível. É isso. Produção, como é que está o nosso canal de YouTube? Eu estou vendo que aqui pelo Instagram tem Marilene, neuropsicopedagoga, né, que entrou aqui, muito importante, doutora Noraci. Tem bastante gente aqui nos acompanhando, doutora. Que bom. E você pode falar... e depois, você que está assistindo, depois do ao vivo, você é muito bem-vindo. Pode seguir lá no direct da doutora Tereza Ferraz, que ela acabou de lançar um e-book, tá? Sobre esse conteúdo aí, transtorno do pânico, né? E ela também traz conteúdos muito importantes de formação para essa área, para você que é psicólogo, para você que é professor, para você que tem a sua vida simples também, que queira entender desse conteúdo para te ajudar aí, enquanto mãe, aliás, em todo e qualquer âmbito social que você vive, você é bem-vindo para entender com a doutora Tereza Ferraz. Nilce, também, aproveitando aí o ensejo do que você falou sobre a formação, né, nós que estamos nessa área, nós temos que estar sempre buscando fazer formação continuada. Então, para isso eu tenho também o curso de formação continuada para psicólogos, terapeutas, para todas as áreas da investigação humana, da psique humana. Então, que bacana. Se tem alguém interessado em fazer o curso de formação continuada para entender um pouco mais sobre toda essa questão da mente, sobre essa questão da investigação mental e emocional também, vem para o curso de formação continuada. Então, vocês, com certeza, irão receber, irão adquirir um conhecimento grande, porque todo o conhecimento que eu tenho, eu tento passar de uma maneira simples, de uma maneira que o aluno ele possa entender com clareza, né? Assim, eu só recebo elogios dos meus alunos. Então, assim, eu sou a gente para falar sobre, fica assim um pouco, sei lá, fica sem jeito a gente falar sobre, mas eu recebo elogios dos alunos. Eu já vi mesmo pelas redes sociais. Mas, doutora, esse curso é presencial e online também, né? Esse isso? Curso é online, não é presencial. O curso que eu faço presencial, às vezes a gente precisa fazer algumas técnicas. Então, assim, nesse caso, ele se torna semipresencial. A gente faz uma determinada parte presencial e a parte prática ela tem que ser presencial e a outra parte online. Só que aí, nesse caso das aulas práticas ser presenciais, então a gente pega um final de semana e abre um evento para fazer esse momento com as aulas práticas, que seria muito ideal para praticar técnicas, né? Então eu gosto de fazer essas práticas por conta das técnicas. Inclusive, Nilce, eu estou querendo fazer em Cuiabá esse encontro com os terapeutas de Cuiabá, apenas técnicas. Vamos trabalhar assim um dia ou uma tarde apenas com técnicas, para aprender as técnicas da psicanálise, as técnicas quânticas, entender um pouco do cérebro, né? E saber aplicar todas as técnicas que eu aplico aqui em consultório. Então, opa! Doutora, eu quero... Sim, pode. Cortou a fala da doutora. E, doutora, eu quero lançar um desafio para, na próxima live, a gente conversar sobre os óleos essenciais. Você poderia? Pode ser. Pode ser, doutora. Tá? Inclusive, entrou agora aqui uma moça, aqui do Rio de Janeiro, Marcele Costa, né? Que falou comigo,
outro dia, a gente entrou um pouco nesse assunto também, e ela falou comigo também sobre essa solução por meio dos óleos essenciais. Aí ela entrou que eu lembrei, né, que pode ajudar também Sim. as pessoas, né, de como resolver um pouco dessa situação Sim. por meio desses óleos, né? A essência, né? Os óleos são as essências. Essência das flores, essência das plantas. Então, nós podemos sim estar falando na próxima live. Nós já estamos no final? Já estamos no final, doutora! Então, como você trouxe essa questão aí dos óleos essenciais, Isso. eu quero, assim, foi uma coisa que surgiu na minha cabeça, assim, de eu falar. Nós somos a essência divina. Agora, eu quero que você imagina a essência de uma planta que você acabou de falar aí agora, nos óleos essenciais. Você vai lá, você tira a essência daquela planta, a essência daquela flor, olha o cheiro maravilhoso dessa essência. Então, eu quero deixar aqui, no final dessa live, para você aproveitar, viver a sua vida, porque você é a essência divina. Você é a essência de Deus. Então, sinta-se todo este perfume, como se Deus é o Criador, mas como se Ele fosse uma flor, e Ele está exalando todo esse perfume que é você. Então, viva com intensidade, viva com amor, com alegria, com prazer. Tá? O meu beijo no coração de cada um de vocês. Olha, eu quero super agradecer a sua mega audiência novamente aqui no Testando com Nilce Gouveia, e nas próximas semanas você não pode perder, porque a doutora vem trazer mais conteúdos importantes, viu? Para te ajudar aí do outro lado da telinha, para ajudar o familiar, para ajudar a você mesma, né? Então não perca, tá bom? Fique de olho. Doutora, muito obrigada, porque você sempre está disponível aí para nos atender, né? Aqui nas nossas lives de sexta-feira. Eu quero desejar sucesso, viu? E não esqueça, galera, de correr lá no canal do YouTube da doutora Tereza para adquirir o seu e-book. Se inscreva no canal. Se inscreva, curta, dê like lá, viu? Porque aí você me deixa uma mensagem que eu vou saber que você entrou, que você se inscreveu. Está interessado, né? Tá aí, então eu vou te mandar. Deixa a mensagem e deixa o seu e-mail, tá? Isso, eu vou deixar. E-mail, eu irei te encaminhar este e-book de hoje, dessa live, tá bom? Ok. A gente vai deixar salvo aqui, tá? Tanto no Instagram da doutora, como aqui no meu, Nilce Gouveia, para você conferir a parte que você perdeu, tá? Desde o início. E é isso, galera. A gente só vai dizer agora tchau, tchau. Até a próxima vez aí com a live com a doutora Tereza Ferraz. Tchau! Tá, beijo!